Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira, onde vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E agora, meus irmãos, nós vamos começar com uma novidade nesses dias de quinta e de segunda-feira. Algumas pessoas me procuraram pedindo informações sobre o curso de teologia que nós temos aqui na igreja. Infelizmente, não tem como esse curso ele ser gravado para os irmãos que estão à distância assistir. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu estou pegando as matérias que nós estamos passando no curso, porque o curso é totalmente presencial, não tem como fazer online. Então, estou pegando essa matéria e vamos passar aqui, usar esse período de live para que os irmãos também possam ter o conteúdo do curso de teologia. Então, por exemplo, hoje nós vamos começar uma série de estudos na matéria de seitas e heresias. Então, vamos passar um tempo aí estudando, expondo o que a palavra de Deus ela diz e como nós podemos combater as falsas heresias que têm surgido por aí. Então, vez ou outra, nós vamos estar trazendo aqui as matérias do curso de teologia, para que os irmãos que estão à distância também possam ter este conteúdo. Então, nós vamos começar. E para a gente iniciar, vou iniciar com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos do Senhor. Obrigado por este tempo que nós temos aqui para estudar um pouco mais da Sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo, pela Sua palavra, pela presença do Espírito Santo. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe este tempo que vamos passar estudando sobre seitas e heresias. Que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que não venhamos a ser enganados pelas falsas heresias que têm sido pregado aí fora, mas que possamos estar firmes na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar essa nova matéria aqui nesse período das nossas lives. Então vamos iniciar falando um pouco sobre seitas e heresias. Para vocês também vai estar sendo passado aí alguns slides e os irmãos poderão acompanhar. Então, essa nossa aula será uma aula introdutória. Então, vai ser apenas uma introdução. Nas próximas aulas, vamos estudar sobre as várias seitas que existem hoje, principalmente aqui no Brasil. Vamos estudar sobre as seitas, vendo um pequeno histórico de como aquela seita surgiu e também vendo as heresias que essa seita está pregando, anunciando. Hoje será apenas uma introdução, será uma introdução da nossa matéria. Como introdução, nós devemos definir algumas palavras básicas. Por exemplo, o que significa seita? Para a gente saber, seita é o grupo de pessoas que segue desvios doutrinários. Então, a seita é isso, é aquele grupo de pessoas que está se reunindo. Então, seita é o grupo de pessoas. Diferente do que é heresia. A heresia já é a falsa mensagem que aquele grupo de pessoas está ali pronunciando. Então, heresia são os ensinamentos que a seita está seguindo. A palavra de Deus nos mostra também sobre doutrina. E, meus irmãos, essa palavra doutrina, ela significa isso, qualquer tipo de ensino. Então, qualquer tipo de ensinamento é uma doutrina. Existem as falsas doutrinas e existe a verdadeira doutrina que nós encontramos na palavra do Senhor. Por exemplo, existe a doutrina de Deus. E eu estarei lendo aqui alguns versículos que falam na Bíblia sobre a boa doutrina, que é a doutrina de Deus. Atos 2:42 diz assim, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos a igreja primitiva seguindo a boa doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos receberam de Jesus Cristo. E essa igreja estava firmada nesta boa doutrina. Olha só também Atos capítulo 13, versículo 12. Atos 13, 12 diz assim. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, a palavra de Deus mostrando que existe a boa doutrina, que é a doutrina que vem de Deus. Olha também esse outro versículo.
Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito 2, versículo 10 diz assim: Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez, sendo mostrado aqui na Bíblia que existe a boa doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor, a doutrina de Deus, nosso Salvador, o qual deve direcionar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver aqui na terra, com os nossos relacionamentos, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu local de trabalho, do seu local de estudo. A sua maneira de viver deve ser orientada pela boa doutrina do Senhor. É ela que vai nos direcionar a nossa vida. Só que a palavra de Deus também revela que existem doutrinas ruins, doutrinas que não são do Senhor. Por exemplo, a palavra de Deus vai nos mostrar que existe a doutrina dos homens. Olha só o que diz Mateus, capítulo 15, versículo 9. E nós vamos perceber que essa não é uma boa doutrina. Mateus, capítulo 15, versículo 9, diz assim: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então perceba aqui a palavra de Deus revelando que existe a doutrina dos homens. A doutrina que os homens, com a sua mente caída, eles criaram para que as pessoas sejam presas ou aprisionadas numa religiosidade. Olha só também um outro versículo. Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Colossenses 2, 22 diz assim: Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Mais uma vez, a palavra de Deus revelando que existe a boa doutrina, a doutrina do Senhor, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Mas também a palavra de Deus revela que hoje em dia também é pregado, como naquela época, a doutrina criada pelos homens, a doutrina dos homens. É uma doutrina ruim, não é uma doutrina boa para se seguir, porque ela vai te prender numa religião, ela vai te prender numa religiosidade e não agrada ao Senhor. Mas além da doutrina dos homens, que é ruim, a palavra de Deus fala que existe ainda uma outra doutrina, que é ruim também. E essa doutrina, ela tem ali o seu início nos demônios. E a palavra de Deus chama isso de doutrina de demônios. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1 vai nos dizer o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, note também que a palavra de Deus está nos revelando que existe a doutrina dos demônios, que afasta a pessoa da fé. Então, aqui nós vimos 3 tipos de doutrina sendo reveladas na palavra do Senhor. A doutrina de Deus, que é a doutrina boa, que é a doutrina que nós devemos seguir. A doutrina que a igreja, ali no início, em Atos capítulo 2 e capítulos seguintes, a igreja estava firmada nessa boa doutrina do Senhor. Mas a palavra de Deus revela que também existe a doutrina dos homens, a doutrina que os homens, com a sua mente caída, eles criaram. E essa doutrina, ela tem o propósito de prender você dentro de uma religião. Então você é zeloso por uma religião por causa dessa doutrina, só que você não está agradando a Deus porque você não segue a boa doutrina de Deus. Você simplesmente está seguindo a doutrina dos homens. E existe uma outra doutrina ruim também, que tem o início nos demônios, e a palavra de Deus chama isso de doutrina de demônios. E essa doutrina já tem a função de afastar a pessoa da fé. Como o versículo 4, capítulo 4, versículo 1, nós lemos aqui, que o Espírito está dizendo que nos últimos dias muitas pessoas se afastarão da fé. Por quê? Porque estão ouvindo e obedecendo a doutrina dos demônios.
Olha só, meus irmãos, só para falar um pouco mais sobre a doutrina dos demônios. Vamos ler também o versículo 2 e o 3. E aqui, Paulo vai nos dar 2 exemplos de doutrina de demônios. Diz assim, vou ler um de novo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, diz assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha só o que eles ensinam, as doutrinas dos demônios, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui, Paulo vai nos dar 2 exemplos de doutrinas de demônios, os seus ensinamentos. E aqui a gente percebe que a doutrina dos demônios está afetando um bom ensinamento de Deus sobre o casamento e sobre a alimentação. E é o que nós vemos hoje em dia sendo muito atacado. O casamento, as pessoas estão ali tentando mudar a maneira como Deus estabeleceu e instituiu o casamento. Casamento é para ser somente de um homem e uma mulher. Não está ensinando poligamia, não está ensinando que deve haver outros tipos de amores sendo demonstrados dentro do casamento. Deus ele revelou casamento entre um homem e uma mulher. E hoje em dia muitas pessoas têm abraçado falsos ensinamentos, deturpando este assunto tão precioso na palavra de Deus, que é a base familiar, o assunto do casamento. Um outro assunto que Paulo revela aqui, também ele fala que existem ensinamentos de demônio que ensinam a abstinência de alimentos, proibição de comer certos tipos de alimento. Hoje em dia, o vegetarianismo e o veganismo tem sido muito famoso aí fora. Infelizmente, alguns crentes têm abraçado esta ideia. Não podemos comer, abraçando o veganismo, não podemos comer carne, não podemos comer um ovo, não podemos comer nada que venha do animal. Até a minha roupa que eu uso não pode ser feita de lã, não pode ser feita de algum animal. Tem que ser um produto natural, mas que não faça uso de animal, porque nós estamos lutando contra os abusos dos animais. Só que no fundo, meus irmãos, o veganismo está pregando que os animais e o homem, ele está no mesmo patamar de importância para com Deus, colocando o homem como se fosse também um animal. Mas a palavra de Deus lá em Gênesis já mostra a diferença, que o homem, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram criados à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 9, Deus dá liberação para o consumo de carne. Você é livre para fazer o seu churrasco na sua casa, mas o veganismo vai pregar e vai dizer, você não pode comer carne, porque você está tratando mal os animais. Então você não pode fazer o consumo de carne. E eles tentam colocar o ser humano no mesmo local que os animais. Os dois têm o mesmo nível de importância. Mas, meus irmãos, Deus ele deixou os animais para o nosso consumo também. A palavra de Deus, ela já nos mostra que nós devemos sim cuidar dos animais, mas cuidado com esse falso ensinamento, mostrando que você não pode comer a carne, alguns tipos de alimento. A palavra de Deus está mostrando que isso é doutrina de demônios. Cuidado com isso. Então nós vemos aqui 3 tipos de doutrina sendo revelado na palavra de Deus. A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui também, que as seitas, elas são destrutivas. E eu gostaria de ler esses versículos com vocês, que mostra que as seitas, elas são destrutivas. As heresias que elas pregam, que elas ensinam, vão destruir a sua vida, vão destruir o seu intelecto, vão destruir a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor. Olha só o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 15. E preste bem atenção, meus irmãos, nessa sequência de versículos que nós estaremos lendo aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim:
Acautelai-vos, tome cuidado dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tome cuidado, meu irmão, dos falsos ensinadores, dos falsos pregadores. Quem são as pessoas que talvez você gosta de ouvir na internet, gosta talvez de ouvir a pregação, a ministração pelo rádio? Tome muito cuidado. Seja ali cauteloso para que você não esteja sendo enganado por falsos mestres, falsos pregadores que estão ali ensinando doutrina de homens, que estão ali propagando doutrina de demônios, porque a nossa base é a doutrina de Deus, a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui Jesus Cristo. Tome cuidado. Olha só também o que diz Mateus, capítulo 24, o versículo 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse versículo está num contexto escatológico, mas a gente já pode perceber aqui como ele está abrindo nossos olhos para que a gente não seja enganado por falsos pregadores. Falsas pessoas estão surgindo aí dizendo ser o Cristo, dizendo ter a mensagem libertadora para a sua vida, mas eles estão enganando as pessoas. E o versículo está nos orientando nesse sentido. Olha só também o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3:2 nos diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tome cuidado, é o que Paulo está dizendo aqui. 3 vezes ele repete: acautelai-vos. Tome cuidado dos falsos obreiros, tome cuidado dos cães, tome cuidado das pessoas que são falsas e trazendo falsos ensinamentos, pregando heresias. Tome cuidado, meus irmãos, das seitas que existem hoje em dia. Tome cuidado das heresias que essas seitas estão pregando e estão propagando. Tome cuidado para que esses falsos ensinamentos não penetrem na sua mente e não mudem o estilo de vida que você tem para pior, obedecendo esses falsos ensinamentos. Olha só agora também 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1, que nós já lemos, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Note que as heresias são destruidoras. Ela tem o intuito de afastar você do bom caminho, ela tem o intuito de afastar você da igreja, ela tem o intuito de afastar você da palavra de Deus. Ela quer te afastar da fé. Muitos irão se apostatar da fé, muitos se afastarão da fé, porque estarão ouvindo falsos ensinamentos. É o que a palavra de Deus está nos revelando, o Espírito Santo está nos dizendo. Nos últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé, se afastar da fé, se afastar da Bíblia. Talvez você já conheça pessoas que cresceu na igreja ou estava envolvido com a igreja, ou entrou na igreja e parece até que ela tinha se convertido, mas logo depois ela se afastou e não quer mais retornar para a igreja, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da palavra do Senhor. Alguém que está se apostatando, alguém que está rejeitando a fé, alguém que está rejeitando a palavra do Senhor. Note muito bem agora o que os outros versículos estão falando, porque este versículo aqui está dizendo que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Olha só o que diz agora Lucas, capítulo 18, versículo 8. Preste bem atenção no que esse versículo diz também. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Note que esse texto está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. E na vinda dele, será que Jesus Cristo encontrará pessoas de fé? Lembra que no versículo anterior de Timóteo nós lemos que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé por obedecerem a ensinos de demônio? E aqui esse versículo está fazendo uma pergunta. Será que nos últimos dias, quando Jesus Cristo voltar aqui para a terra, ele realmente vai encontrar alguém de fé?
vai encontrar pessoas firmadas na fé? Perceba muito bem que as doutrinas dos demônios estão aí para afastar as pessoas da fé. E nos últimos dias muitos se afastarão. E veja também este outro versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Um contexto também escatológico, falando da apostasia, o afastamento das pessoas na fé. E a doutrina dos demônios, meus irmãos, está aí para isso, está preparando as pessoas a se afastarem de Deus, se afastarem de Jesus Cristo. E quando o anticristo aparecer, essas pessoas já vão estar revoltadas com Cristo, com o cristianismo, com a palavra de Deus, com as igrejas. Quando aparecer um líder mundial que será o anticristo, essas pessoas que já se apostatarão da fé, elas abraçarão então as ideias e as pregações deste homem, esse líder mundial, o anticristo. Uma coisa que nós podemos perceber também, meus irmãos, que o mundo ele está caminhando para uma unificação de pensamentos religiosos. Quando você estuda Apocalipse, capítulo 17 e 18, você vai aprender um pouco ali sobre a grande Babilônia, a grande meretriz. Ali está falando sobre uma unificação da religião no período da tribulação. E o mundo tem caminhado para isso, tem caminhado para esse sincretismo. Com a tirada da igreja aqui da terra, que é o período do arrebatamento, quando a igreja for tirada, as pessoas vão ter essa unificação religiosa. Uma só religião no período da tribulação. Então, o mundo tem caminhado para isso e as doutrinas, as heresias e as seitas que estão aí neste mundo estão caminhando para esse afunilamento, para uma única religião no período da tribulação. As pessoas vão se afastar da verdade e vão começar a abraçar as seitas, as heresias. Aqui agora eu gostaria de mostrar para você 12 erros básicos das falsas religiões. O slide está aparecendo para você, eu vou estar lendo aqui. Isso aqui eu peguei de um homem chamado, um cristão chamado David Bresser, que ele escreveu no seu livro falando sobre seitas e heresias, e aqui ele vai mostrar 12 erros básicos das falsas religiões. E meus irmãos, você pode ver esses erros básicos que existem nas falsas religiões sendo mostrado aqui, e você pode comparar com as seitas que existem nos dias de hoje. Por exemplo, um dos erros básicos das seitas é a revelação extra-bíblica. E diz assim: dizem que a Bíblia é apenas uma parcela da revelação verbal de Deus e que ainda ele está se revelando de forma extra-bíblica a parte das Escrituras. Então, note bem, se você vê um grupo de pessoas pregando que a palavra de Deus não é suficiente para nós e que ela não é revelação total de Deus para nós, mas ela é apenas uma parte da palavra de Deus e que hoje Deus está falando de outras maneiras, além da Bíblia, para as pessoas, através de revelações, através de sonhos, através de coisas estranhas. Tome cuidado, é um erro básico das seitas. Então você já pode identificar. Uma seita, ela vai rejeitar a autoridade da palavra de Deus. A única autoridade que nós temos é a palavra do Senhor. E as seitas irão rejeitar isso. Vão colocar que a tradição delas, por exemplo, tem a mesma autoridade que a palavra do Senhor. Olha só, é um erro básico das seitas. Eles colocam, por exemplo, a tradição, os ensinamentos dos homens, impede igualdade com a palavra do Senhor. Daí você está percebendo que ele não tem, essa religião, essa seita, ela não tem a Bíblia como autoridade para eles, como ensinamento e regra de fé e regra de prática. Então pode perceber que isso é um erro básico das seitas. Um segundo erro básico é uma falsa base de salvação. E aqui diz: oferecem alguma base fora da pessoa de Jesus Cristo para que o homem seja salvo. Ou melhor, sinta-se salvo. Então, as falsas religiões ou as seitas, elas pregam uma base falsa da salvação. Vão dizer, olha,
Você não é salvo apenas pelo sacrifício de Cristo, você precisa cumprir algumas boas obras. Você precisa fazer isso, fazer aquilo, para que você possa ter certeza da sua salvação. Então, vamos colocar, por exemplo, as boas obras, as caridades que você talvez possa fazer como ali base da sua salvação. Não é apenas o sacrifício de Jesus. Então, estão tirando o foco da cruz e colocando o foco no homem, mostrando que a salvação também é meritória, mas a palavra de Deus nos diz que nós não merecemos a salvação é de graça. Mas este é um erro básico das seitas que eles propagam aí. Um outro erro básico, um terceiro, é uma esperança enganosa. E diz aqui: quase todas as seitas enfatizam que ninguém pode ter certeza da salvação enquanto estiver neste mundo. Com isso, mantém seus adeptos seguros nas seitas, pois ainda falta orar mais, dar mais, fazer mais. Isso aqui, meus irmãos, também é um erro básico dessas seitas. Eles dão uma esperança enganosa. Então, quase todas elas vão ensinar que você não pode ter certeza da salvação enquanto estiver neste mundo. Você precisa se esforçar, você precisa fazer mais, você precisa pagar penitências, você precisa orar mais, você precisa dar mais dinheiro, você precisa fazer, fazer e fazer. E o foco coloca em você e nos seus esforços. Então estão dando uma esperança enganosa para seus adeptos. E eles, com medo disso, acabam abraçando firmemente nas heresias que essas seitas estão pregando, acabam ficando mais bitolados dentro dessas seitas e religiões que estão pregando essas falsas coisas, porque eles estão ali também com medo do futuro, e por isso que eles precisam se esforçar, mas eles não têm a verdadeira esperança que está em Jesus Cristo e o verdadeiro descanso que somente Jesus ele pode dar. Um quarto erro básico das falsas religiões é esta: lideranças messiânicas presunçosas. E diz assim: as seitas sugerem de maneira direta ou indireta que seus líderes possuem algo de divino em si mesmo. Então, note muito bem, você pode pensar em qualquer tipo de seita hoje em dia, eles vão colocar os seus líderes como se fosse Cristo, aquela pessoa que você deve depositar a sua esperança. Por exemplo, Testemunhas de Jeová. Tem o grupo das sentinelas, a esperança deles está naquele grupo de liderança. Os católicos, por exemplo, têm o Papa como líder dali. E eles têm o Papa como se fosse talvez até o próprio Cristo, a pessoa de autoridade. Então eles vão depositar a sua fé na liderança. E eles não vão ensinar que você deve depositar a sua fé diretamente em Jesus Cristo. Mas eles acabam sendo intermediários entre você e Jesus Cristo. Entre você e Deus está ali o líder espiritual. Então, lideranças messiânicas presunçosas, um erro básico das seitas. Um quinto erro básico das seitas é ambiguidades doutrinárias. Diz assim: as seitas mudam suas doutrinas conforme as situações. Por isso, se tornam tão confusas e sem lógicas. O objetivo das seitas nunca é esclarecer, mas confundir. Então, a seita, elas sempre irão mudar também as suas heresias, a maneira de enganar as pessoas. Então, eles ensinam uma coisa hoje, só que quando percebem que as pessoas não estão caindo naquele falso ensino, eles vão e mudam a maneira de apresentar aquele falso ensinamento. Mas o intuito deles é manter as pessoas, os adeptos, presos dentro destas seitas. Então, é um dos erros básicos também. O sexto é reivindicações de descobertas especiais. Preste bem atenção nisso. Eu vou ler esse slide e diz assim: as seitas se apoiam em fábulas, histórias para crianças, reconhecidas como meras fantasias, são uma coisa. Fantasias expostas como se fosse a verdade religiosa já é coisa inteiramente diferente. As fábulas que nos são contadas são pequenas diversões legítimas da vida. Fantasias religiosas apresentadas como se fossem descobertas espirituais especiais são perigosas.
Então, preste muito bem atenção. Quando muitas vezes você vai ver como que aquela seita ela surgiu e você vai perceber que tem muitas histórias fantasiosas sendo contadas ali. É um homem que viu uma visão de um anjo e esse anjo apareceu para ele e falou algumas palavras e ele pegou e escreveu tudo. E aqui surgiu o livro que nós vamos seguir. Então, pode perceber que muitas vezes as seitas têm muitas histórias fantasiosas com o intuito de prender as pessoas dentro daquela região. É diferente das fantasias que nós aprendemos quando criança, por exemplo, a historinha da Chapeuzinho Vermelho, a historinha dos três porquinhos. Então é diferente. Essas histórias são contadas por essas religiões, têm o intuito de fazer você realmente acreditar que aquilo aconteceu e você veja, nossa, isso é divino, então isso é verdade porque algo miraculoso aconteceu. Um anjo apareceu para essa pessoa e falou da palavra de Deus, então eu vou seguir ela e você começa a seguir a palavra daquele anjo e não segue a palavra do Senhor. Reivindicações de descobertas especiais. Outro erro básico das seitas que existem por aí. Um sétimo erro básico das falsas religiões é que eles possuem uma cristologia defeituosa. Diz assim: as seitas distorcem o ensino sobre a pessoa de Cristo. No início da igreja, o gnosticismo dizia que Cristo era um ser angelical, o qual merecia adoração, mas que era inferior a Deus. De lá para cá, as seitas têm distorcido o ensino sobre a pessoa de Cristo de várias formas. Então, as seitas, normalmente, elas vão distorcer quem realmente é Jesus Cristo. Vão trazer uma outra pregação. A palavra de Cristo, de Deus, aqui na Bíblia, nos é claro em dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é divino. Mas as seitas vão dizer outras coisas. Algumas vão dizer que Jesus Cristo é apenas um profeta. Outras vão dizer que Jesus Cristo não é Deus, mas ele é apenas um anjo ou uma simples pessoa que foi usada por Deus aqui na terra. Elas vão distorcer quem realmente é Jesus Cristo. Então, eles vão ter uma cristologia defeituosa. É um erro básico das seitas. Então, note esses erros que nós estamos apresentando aqui e você vai perceber que as seitas que existem hoje, eles cometem estes erros aí. Um oitavo erro básico é atenção bíblica segmentada. Olha só o que diz aqui. As seitas enfatizam certos pontos da Bíblia, a ponto de negar outros ensinos, e a sua ênfase particular se torna uma filosofia humana. Por exemplo, se alguém enfatizar o amor de Deus a tal ponto de excluir a justiça dele e a disciplina, já começou a se desviar da unidade da palavra de Deus e a sua atenção passou a ser segmentada. Então, algumas seitas, elas irão fazer isso. Vão dar ali uma atenção especial somente para um versículo da palavra do Senhor e vão negar todo o resto da palavra de Deus. Só vão focar num texto da palavra de Deus e vão negar a harmonia que toda a Bíblia tem. Então, aqui o exemplo foi o seguinte: alguém fala que Deus é amor, e somente isso, e acaba negando a ideia que Deus é um Deus justo, um Deus que fala do inferno, um Deus ali que castiga o pecado das pessoas, mas ela só prega, não, Deus não castiga ninguém, Deus não vai lançar ninguém no inferno, Deus no final vai salvar todo mundo, até Satanás vai ser salvo por Deus, porque Deus é amor, e o seu amor não vai permitir que as suas criaturas sejam lançadas no inferno. Falso ensinamento. Olha só, atenção bíblica segmentada. Vão pegar um versículo, isolar ele e tirar esse versículo do seu contexto. É como a frase diz: texto fora de contexto vira um pretexto. Então, você pega um texto, tira ele fora do seu contexto, você vai viver um pretexto, você vai viver de uma maneira errada e ter uma fé que não está baseada na palavra do Senhor. Então, este aqui é o oitavo erro básico. O nono erro básico é uma estrutura organizacional escravizadora. Diz assim: os líderes das seitas prendem seus adeptos numa rede, que normalmente é feita com as teias do medo. Os adeptos de seitas, por vezes, querem sair, mas não conseguem, por causa do comprometimento a que estão presos. Então, eles vão ter essa organização escravizadora. É alguém que está acima de você,
um apóstolo, um santo, e se você procurar sair dessa seita, você não vai sair debaixo da bênção, mas você vai ter uma maldição sobre você, porque você está saindo da seita dele. Então, muitas pessoas vão ficar naquela seita, abraçando aquelas heresias por causa do medo. Se eu sair, o apóstolo da minha igreja vai me amaldiçoar. Se eu sair, o líder da minha igreja vai lançar uma maldição sobre mim. Eu vou estar saindo debaixo do guarda-chuva da bênção protetora dele. Então, muitas pessoas abraçam esse falso ensinamento. É um erro básico das seitas que são pregadas hoje em dia aí também. 10º, uma exploração financeira. É um erro básico das seitas. E diz assim: as seitas induzem que o dinheiro da contribuição à causa comprará privilégio, ou dons, ou poderes. São capazes de prometer prosperidade financeira e isenção de doenças e tragédias. Os adeptos são pobres, mas os líderes cada vez mais ricos. As religiões falsas possuem templos riquíssimos, ornamentados em ouro puro, tudo fruto da exploração dos adeptos atemorizados. E realmente, meus irmãos, nas seitas existe essa exploração financeira. É aquele pregador que não perdoa a última moedinha que está no fundo do seu bolso. Então, eles não vão perdoar nada. Eles vão pegar tudo realmente dos seus adeptos, ensinando: se você der dinheiro para mim, você vai ser abençoado. Se você der o seu dinheiro para mim, você pode ter o seu lugarzinho no céu reservado. Se você der o seu dinheiro para mim, você não vai ter nenhum tipo de doença, a maldição não vai estar sobre a sua família, porque você está dando dinheiro para mim. E realmente eles vão enganar, falando sobre a teologia da prosperidade. Dê o seu dinheiro que Deus vai dar em dobro para você. Dê o seu dinheiro para mim que um dia você vai ter o seu carro ou a sua casa. Dê o seu dinheiro para a gente que você nunca vai passar por doenças aqui na terra. Você está passando por problemas? Traga o seu dízimo, traga o seu dinheiro, que você vai ser livre desses problemas que você está passando. Então vai ter sim uma exploração financeira e as pessoas irão seguir, porque muitas delas estão à procura de prosperidade e daí existe essa promessa: bom, se eu dar ali o meu dinheiro, eu vou ficar rico. Então eles começam a dar. Parece até um jogo da sorte, né? Então você dá o seu dinheiro ali e vai ver se ganha na Mega Sena. Olha só, meus irmãos, exploração financeira é um erro básico dessas falsas religiões. 11º, erro básico, denúncias contra outros. E diz assim: é evidente que quando alguém se declara o Messias, o portador da verdade, os outros que são falsos devem ser eliminados. Assim, as seitas atacam outros com toda a fúria para manter os seus adeptos protegidos para si. Então, entre as seitas irão ter esses ataques contra outras seitas, porque eles vão querer os seus adeptos para si. Você não pode ir para aquela outra seita, você precisa ficar aqui, porque se você sair eu vou perder o meu dinheiro. Então, vai ter esses ataques de uma seita contra outra seita também. E a última, meus irmãos, para a gente encerrar, um outro erro básico é o sincretismo. E diz assim esse slide: é a tentativa de sincronizar os diversos credos populares, procurando tornar atrativa uma nova religião. As seitas fazem assim: acomodam-se às antigas crenças e incorporam estas em seus sistemas. As seitas modernas não apresentam nada novo no mundo da religião. Então, nas seitas também terão esse sincretismo. Na ideia de abraçar o maior número de pessoas, vamos também abraçar o maior número de crenças, o maior número de religiões, porque a gente misturando tudo, a gente vai conseguir agradar todo mundo. O católico pode vir para cá, o espírita pode vir para cá, o satânico também pode vir para cá e a gente vai agradar com as nossas heresias todo o grupo de pessoas. Ninguém sairá daqui infeliz, porque todo mundo vai ouvir aquilo que ele gosta de ouvir. E o sincretismo, ele é bastante forte, então, nessas falsas religiões. E aqui, meus irmãos, nós vimos a introdução deste tema, dessa nossa matéria que vamos começar aqui nas nossas lives, seitas e heresias. Vimos um pouco o que a palavra de Deus nos diz sobre a doutrina
que existe a doutrina boa, que é a doutrina da palavra de Deus, mas existem outras duas doutrinas que são perigosas. A doutrina dos homens, que fazem você ficar preso numa falsa religião, e aí existe a doutrina dos demônios, que vão te afastar da fé, te afastar da palavra do Senhor. São duas doutrinas perigosas. Vimos que as seitas é o grupo de pessoas que se reúnem. Isso é uma seita. E as heresias é o que esta seita está propagando como mensagem falsa. Então, as heresias são as mensagens falsas que as seitas estão pregando aí fora. E vimos aqui rapidamente 12 erros básicos das falsas religiões, para os irmãos estar cientes como identificar uma falsa religião. A partir das próximas lives, nós vamos falar mais especificamente sobre as seitas que existem hoje. Então, vamos falar sobre o catolicismo, vamos falar sobre testemunho de Jeová, vamos falar sobre a maçonaria, vamos falar sobre o espiritismo, e nós vamos ver aqui algumas seitas que existem hoje em dia, vendo ali um histórico de como ela surgiu e vendo os falsos ensinamentos que eles estão propagando aí. Que Deus então esteja abençoando a cada irmão, que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.